Neste momento, cantar ao Senhor, vamos louvar a Deus. Solte sua voz aí de onde você está, com muita gratidão, com muito reconhecimento de quem Deus é, de quão digno Ele é de ser louvado e adorado, e vamos exaltar o nome do Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés e consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, louvado seja o Senhor, a quem nós devemos nos consagrar diariamente. Esse Deus é Deus que cuida de nós. E esse canto vai falar do cuidado paternal desse Deus, desse cuidado que não falha sobre as nossas vidas. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui,
outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Ele cuida de você, Ele cuida de nós, Ele cuida de todos os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja Deus, e eu quero mais uma vez pedir a você para participar daquele nosso momento chamado 3-6, compartilhar, curtir e comentar, porque isso faz com que a nossa mensagem chegue mais longe e alcance mais pessoas. E o objetivo do encontro pastoral é justamente este, que pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Senhor, pelo seu poder, pela sua graça. Então, nos ajude comentando, curtindo e compartilhando. Nesta tarde, quero falar com vocês a respeito de pensarmos na realidade da vida quando ela é impactada pelo sofrimento, pela dor, pela tristeza. É muito possível que muitos que estão conosco agora, participando dessa programação, estejam vivenciando um tempo de dor, um tempo de aflição, um tempo de angústia. E penso que se nós tivéssemos que traçar a nossa história, escrever a nossa trajetória, nós jamais colocaríamos nelas dias de dores, como, por exemplo, a notícia de uma enfermidade grave ou o final de um casamento, porque pensamos que aqueles que casam, casam para viver o casamento. Não
colocaríamos na nossa trajetória a infelicidade de um pai ter que enterrar o seu próprio filho. Mas o que acontece na realidade é que todas essas coisas são possíveis, inclusive a nós, povo da aliança, povo de Deus. Por quê? Porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos do Senhor, eles são melhores do que os nossos. E o Senhor, ele sempre tem o melhor para fazer. E por muitas vezes, o melhor de Deus para a nossa vida envolve passarmos por dores, perdas, sofrimentos. E é justamente diante de tais situações que somos inclinados para clamarmos a Deus e alcançarmos assim o seu livramento e externarmos diante dele a nossa gratidão e o nome dele ser glorificado e a gente então desfrutar de uma comunhão maior com o nosso Deus. A dor, o sofrimento, como disse C.S. Lewis, por vezes é o megafone de Deus. Mas, uma vez que a dor, o sofrimento, a aflição, a angústia são realidades da vida de qualquer pessoa, inclusive do povo da aliança, o que fazer diante de tamanhas dores, angústias e aflições, que por vezes parece que não vão passar, que por vezes teimam em continuar, que por vezes nos tentam com o pensamento de que Deus não está vendo e de que Deus não está ouvindo. E eu quero tomar como base, para falarmos sobre esse assunto, o texto de Êxodo, capítulo 2, do versículo 23 ao 25, e depois capítulo 3, do versículo 7 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Capítulo 3, versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Esta é uma história bem conhecida, porque Deus, através de Abraão, começa a levantar um povo para chamar de seu, e faz as promessas a Abraão: vá para a terra que eu te mostrarei. Deus, então, chama Abraão, e Abraão sai, vai para uma terra que ele não sabia qual seria. Mas Deus diz que vai levá-lo para uma terra ampla, boa, terra prometida. Capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 15 de Gênesis, versículo 13, o Senhor diz a Abraão que essas dádivas, essas bênçãos, essas promessas não aconteceriam sem que o seu povo passasse por um período de aflição. E esse período seria de pelo menos 4 séculos. 400 anos o povo iria peregrinar numa terra estranha e ser afligido e ser oprimido. E é o que está se cumprindo agora. Depois de José ter sido vendido pelos seus irmãos, o povo de Israel acaba chegando até o Egito, depois de uma grande fome, e José ter passado 13 anos de injustiça, de ser vendido pelos irmãos, acaba caindo lá no Egito e se tornando um líder, um governador, e depois os seus familiares chegam por lá, e como José gozava de um prestígio muito grande,
toda a sua família, todo aquele povo goza de um tempo de muita paz, prosperidade e vive assim no Egito por um tempo muito bom. Até que aquele rei morre e outros vão aparecendo, outros faraós, até que chega um, conforme versículo 8 do capítulo 1 de Êxodo, que é um tirano, mau, perverso, e começa então a trazer sobre aquele povo de Deus muito sofrimento, castigo, opressão. E aquele povo de Deus que estava debaixo de uma promessa, que iria para uma terra boa, terra ampla, terra de leite e de mel, agora aquele povo está passando por uma situação de muita dor, de muito sofrimento. E depois de tanto tempo, depois de tantos séculos, já totalmente esmagados por tanta dor e tanto sofrimento, aquele povo se lembra de que Deus havia feito uma aliança com eles. E qual é a atitude daquele povo em meio às dores, em meio à aflição, em meio ao sofrimento, em meio à opressão, em meio à angústia? Aquele povo se volta para Deus em clamor. Não sei se você reparou nos textos que nós lemos, quantas vezes aparece a palavra clamando, clamor, clamou, Deus ouviu o clamor. E a pergunta é, o que esse texto nos ensina a respeito de dias maus, de dores, de decepções, de angústia, de aflição? A resposta é, em meio às dores, em minhas angústias, clame ao Senhor. Principalmente o livro de Salmos é um livro farto de homens e servos de Deus que, em meio a injustiças e sofrimentos e decepções, se utilizaram deste meio de graça chamado oração, e eles então clamavam a Deus, e Deus, em sua misericórdia, os socorria e os livrava. E essa lição que nós aprendemos aqui neste texto: em meio às dores, em meio às aflições, clame ao Senhor. Se não, vejamos, versículo 23, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus fiel. Deus é aquele chamado grande eu sou, o Yahvé, que cumpre tudo quanto ele promete. E ele havia prometido que levaria aquele povo para uma terra prometida. E o tempo passou, e o povo gemeu, e o povo sofreu. Mas chegou o devido tempo, e aquele povo clama a Deus, e Deus ouve o clamor daquele povo e se lembra da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e com Jacó. Versículo 25, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Queridos, Deus não está alheio às nossas dores. Deus não está alheio aos nossos sofrimentos e às nossas angústias. Deus está atento. Deus vê suas lágrimas. Deus conhece suas dores. Deus sabe dos seus limites. Mas é verdade também que Deus tem o seu tempo certo e determinado. É verdade também que Deus ele não age no tempo que eu e você achamos que seja o melhor, mas ele age no tempo que ele sabe que é o melhor. Portanto, não duvide do cuidado de Deus, não duvide do socorro de Deus e da presença de Deus junto a você, em meio às suas dores e em meio aos seus sofrimentos. Deus está com você. Suas dores, seus sofrimentos não são sinônimos de abandono de Deus, como não foi para aquela geração de que por séculos sofreu, e isso não significava que Deus os tinha abençoado. Deus os tinha abandonado. Deus não abandona o povo da aliança. Deus está perto. Deus está junto. Mesmo que por vezes
Ele permite dores, Ele permite sofrimentos, Ele permite angústias. Mas em cima de tudo isso, Ele tem os seus planos perfeitos, Ele tem os seus propósitos perfeitos. Não duvide do cuidado de Deus. Versículo 7 do capítulo 3 diz: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. E a gente pode dizer, Deus é o Deus que vê. Deus vê a nossa aflição, Deus vê a nossa angústia, Deus vê a nossa dor, Deus vê o nosso sofrimento. Que está no Egito e ouviu o seu clamor por causa dos seus exatores. Deus não somente vê as nossas dores, mas Ele ouve o nosso clamor. Deus tem ouvidos e ouve. Ele não é o Deus surdo, Ele não é o Deus de pau, de pedra. Ele é o Deus que tem ouvidos e que ouve o clamor do povo da aliança. Ele ouve o clamor do seu povo por intermédio de Jesus Cristo, aquele que está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que tem o sim e o amém para todas as promessas de Deus. Então podemos clamar a Deus por intermédio do nome do Senhor Jesus Cristo. E o texto continua: conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da maior das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Então Deus ouve, Deus vê e Deus desce, ou seja, Deus age. Deus é um Deus de ação, Deus é um Deus de atitude. Deus, com o seu poder, se manifesta em favor daqueles que clamam por Ele. Portanto, nesta tarde, a nossa palavra para você, mãe aflita, esposa aflita, jovem aflito, pai aflito, pessoa aflita, clame a Deus. Clame de todo o seu coração. Ore a Deus, busque a Deus, dobre os seus joelhos, vá para aquele lugar secreto, o seu quarto, e ali se derrame e diga: Deus me socorra, Deus intervenha, Deus vem na minha história, vem na minha casa, vem no meu casamento, vem no meu filho, vem no meu corpo, porque Deus é o Deus que ouve o clamor do seu povo, que vê a sua dor e que traz livramento. No meio da sua aflição, não se entregue à incredulidade, não se entregue ao desespero, mas se entregue a Deus, clamando a Ele, porque Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que age. No tempo determinado do Senhor, Ele levantou Moisés como libertador daquele povo, e aquele povo foi liberto, e aquele povo chegou à terra prometida, não simplesmente pelas mãos de Moisés, que representava a lei, mas pelas mãos de Josué, cujo nome hebraico é Joshua, e que é o mesmo nome para Jesus Cristo, revelando que é através de Jesus Cristo que nós chegaremos à nova Jerusalém, à nova Canaã, à nova terra prometida através de Jesus Cristo. Clame a Deus, porque através de Jesus Cristo, Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida e para a sua história. Diante da sua dor, diante da sua aflição, diante da sua angústia, clame a Deus, o Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que age. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clamam seu nome. Ele então virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para
teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma dor na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem pra te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus querido, Deus vivo, Deus que ouve, Deus que age, Deus que vê, nós humildemente nos dirigimos ao Senhor em reverente oração para clamar o teu poder sobre aqueles, principalmente, que estão vivenciando dias de aflição, de dores, de angústias. Clamamos, ó Deus, que o Senhor possa descer, por assim dizer, com o teu socorro, com o teu livramento, com os teus milagres, com a tua cura, com a tua libertação, e fazer com que pessoas que estão aprisionadas por angústias, por dores, por sofrimentos, recebam uma libertação que só o Senhor pode conceder. Coloca a tua mão que cura, coloca a tua mão que restaura a saúde, coloca a tua mão que refaz relacionamentos, que muda a história, coloca a tua mão para abrir portas na vida financeira, coloca a tua mão para sarar pessoas emocionalmente. Pedimos que o Senhor opere, Deus, os teus milagres e as tuas maravilhas, em nome do Senhor Jesus. Outras situações difíceis que o teu povo tem vivido, pedidos de oração que foram aqui mencionados, que o Senhor esteja a abençoar, operar, libertar, sarar, socorrer e fazer os teus santos milagres conforme a sua vontade, Pai. Tudo para a sua honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. E assim, queridos, nós estamos encerrando, chegando ao fim do nosso encontro pastoral. É sempre uma alegria tremenda ter a sua companhia, mas amanhã estaremos de volta, com certeza. Gostaria de convidar você a fazer parte das nossas células que acontecem durante toda a semana. A nossa oração é que Deus continue abençoando a sua vida, que a paz do Senhor continue sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. E assim que o Senhor nos abençoe com o restante de semana, sob a sua graça e proteção. Um grande abraço para todos vocês, queridos. Até mais. Até amanhã, se Deus quiser. Louvor, adoração, estudos. Encontro pastoral. Oração e ensinamentos. De segunda a sexta às 13 horas em nosso canal no YouTube. Acompanhe e seja edificado. Encontro Pastoral, um programa da 4ª Igreja Presbiteriana em Garanhuns.